Uniclac. Olá, olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco dos nossos estudos sobre os títulos de crédito em espécie. 3 deles: nota promissória, duplicata e cheque. Nós já falamos sobre a nota promissória e a identificamos como um título de crédito através do qual um indivíduo, chamado emitente, faz uma promessa de pagamento para um outro indivíduo chamado beneficiário. A nota promissória é um título de crédito abstrato. O que significa isso? Ela não está vinculada a uma espécie contratual determinada. Portanto, eu poderia representar qualquer obrigação através de uma nota promissória. Título de crédito, talvez, dos mais informais de todo. Nós paramos o último bloco falando sobre a duplicata, que, por sua vez, é um título de crédito causal, porque está relacionada e pode ser constituída para demonstrar o crédito decorrente de um contrato de compra e venda ou de um contrato de prestação de serviço com emissão de fatura. E é um título de crédito cheio aí dos seus requisitos de formalidade. Nós falamos ao finalzinho do último bloco sobre o protesto e agora seguimos ainda falando sobre duplicata, mas sobre a sua execução. Se a duplicata não for paga, se a ordem de pagamento expressa através da duplicata não for cumprida, qual é a forma de cobrar esse débito? O legislador vai nos dizer o seguinte: uma das razões, um dos benefícios aqui do título de crédito, é que o título de crédito é um título executivo extrajudicial. Um título executivo extrajudicial. E que me possibilita, portanto, ajuizar uma ação direto, uma ação de execução, diretamente. Lá em processo civil, apenas a título ilustrativo, nós aprendemos que existem 2 processos: o processo de conhecimento e o processo de execução. Em várias situações, inclusive em cenários de contratos informais, eu preciso primeiro ajuizar um processo de conhecimento, uma ação de cobrança, por exemplo. Aí vai seguir todo o procedimento comum, com petição inicial, audiência de conciliação, contestação, impugnação, providência preliminar, saneamento, sentença. Aí da sentença cabe recursos, para ao final, quando transitar em julgado, ser possível o cumprimento da sentença. Aí eu começo a executar. Se eu tenho um título de crédito, assim como existem outros títulos executivos também, mas se eu tenho um título de crédito, objeto da nossa matéria, eu furo a fila. Eu executo direto. Eu não preciso de ajuizar a ação de conhecimento. Eu vou direto na execução. Então, uma das vantagens da constituição, da emissão de um título de crédito, A cobrança judicial da duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que se cogita o livro 2 do Código de Processo Civil. Não é mais, porque a lei é antiga, nós estamos na vigência do Código Civil de 2015. Então, não é mais esse livro aqui não. Mas está lá, está no novo CPC, o procedimento de execução dos títulos extrajudiciais. Quando que eu posso executar uma duplicata? Direto, numa ação de execução. Quando que é possível fazer essa cobrança direto numa ação de execução? Primeira hipótese: quando a duplicata foi aceita, não foi paga, e aí independe se houve ou não protesto. Eu vou executar se não foi pago, Se não foi pago, mas a duplicata foi aceita, eu posso executar direto, tendo protestado ou não o título. Então grava isso.
A cobrança judicial da duplicata faz-se por processo de execução quando aceita, ela foi independente de ter sido ou não protestada pelo comprador. Agora, e se ela não foi aceita? E se ela não foi aceita? Eu mandei a duplicata lá para o comprador e ele não aceitou. Me devolveu lá com uma justificativa esfarrapada, né? Mas, enfim, não aceitou o título. Tem como executar uma duplicata que não foi aceita? Tem. Só que aí o buraco é mais embaixo. Aí eu preciso preencher alguns requisitos. O primeiro deles, se a duplicata não foi aceita, eu tenho que protestar. Para executar, é necessário que tenha havido protesto. Além disso, que ao executar esteja acompanhado de documento hábil comprobatório da entrega, que eu remeti a mercadoria, eu mandei a mercadoria foi entregue e ele me devolveu a duplicata sem aceitar. Então, protestei, juntei aqui duplicata, comprovante de que a mercadoria foi entregue, que o sacado comprovadamente recusado o aceite no prazo, nas condições, pelos motivos previstos no artigo 7º e 8º, né? Aqui, ó. Não, né? Porque você se lembra que o sacado tem razões para não aceitar, né? Você se lembra? Por exemplo, a mercadoria que eu entreguei está avaliada. Então, eu posso executar uma duplicata não aceita? Posso. Se eu protestar, se eu comprovar que entreguei a mercadoria e se eu comprovar que não tem razões para recusa do aceite. Ele me deu uma justificativa aqui esfarrapada que não se enquadra nas possibilidades que autorizam o sacado a não aceitar. Então ele tinha que ter aceitado. Beleza, agora eu executo. Você viu? Se a duplicata foi aceita, preciso nem protestar, posso executar tranquilo. Se ela não foi aceita, eu tenho que protestar, juntar comprovante de que a mercadoria foi entregue e demonstrar que não está configurado uma das hipóteses que possibilitam a recusa do aceite. Ponto. Aí eu executo. Mas, professor, e se ela não foi aceita, mas também não foi devolvida? Porque você mandou, né, para ele aceitar. Ele não aceitou e não devolveu também. Tem como executar uma duplicata que não foi aceita? Porque aí você não tem o título de crédito na mão. Como é que você vai fazer uma execução de título extrajudicial sendo que você não tem o título? Tem como? Tem, pessoal. Tem. Parágrafo 2º do artigo 15, veja lá. Processar-se-á também, da mesma maneira anterior, a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida. Não aceita e pior, não devolvida. Desde que haja sido protestado. Mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do artigo 14, preenchidas as condições do inciso 2º. Né? Percebeu? Se a tutela foi... Se a duplicata foi aceita e não foi paga, poxa vida, minha vida está bem tranquila, eu vou executar. Se ela não foi aceita, eu tenho que protestar. Se ela não foi devolvida, eu tenho que protestar. Até para que eu possa executar posteriormente. Ok? Pessoal, mas eu posso fazer isso ad eterno? É óbvio que não, né? Tem prazo prescricional. O legislador me traz os prazos prescricionais para a propositura dessa ação de execução da duplicata. Vai dizer, a pretensão à execução da duplicata prescreve em quanto tempo? Contra o sacado, se eu vou executar o próprio devedor e os seus avalistas,
em 3 anos, contado da data de vencimento do título. Eu tenho 3 anos para propor a execução contra o sacado e os seus avalistas. Lembrando que, para eu propor contra o avalista, eu tenho que ter protestado. Né? Razão porque o protesto é importante nesse caso. Se eu vou propor a demanda contra um dos endossantes e avalistas dos endossantes, então eu tenho 1 ano, contado da data do protesto. 3. Se eu vou executar qualquer dos co-obrigados, né, comigo, então eu tenho 1 ano contado da data que haja sido efetuado o pagamento. 3 prazos prescricionais. 3 anos, se a demanda for proposta contra o sacado e o avalista dele. 1 ano, se eu cobrei do sacado e ele não quis me pagar, eu vou me voltar contra um endossante e o avalista dele. 1 ano. E esse endossante que veio e pagou tudo, ele tem 1 ano também, a partir do momento em que ele pagou sozinho, para regredir contra os demais co-obrigados. Ok? Sobre duplicata, as regras mais importantes. Próximo título de crédito é o cheque. O cheque é um título de crédito muito simples. A maioria de vocês tem um conhecimento prático sobre o cheque, né? Embora tenha caído um pouquinho em desuso, muita gente usa ainda, né? Mas nada se compara como antigamente, né? Por conta do cartão de crédito, por conta da facilidade com a emissão de boleto, etc. Mas esse aqui é um título de crédito popular, né? Um título de crédito muito popular. Mas nós temos que tomar cuidado com ele. Tá? Não vá achando que você é comerciante, então tem habilidade com cheque, sabe tudo de cheque, que não vai errar em prova. Não preciso estudar cheque não, porque eu sei tudo. Não vai achando não. Porque você vai fazer uma prova que cobra conhecimentos jurídicos. E os conhecimentos jurídicos nem sempre coincidem com o conhecimento prático. Por exemplo, o cheque é um título de crédito causal ou abstrato? Não sei nem o que é isso, professor. Eu já falei. O título de crédito abstrato é aquele que pode decorrer a priori de qualquer relação obrigacional. Não está vinculado a um contrato específico. Já o título de crédito causal, como é o caso da duplicata, está relacionado a um contrato específico. O cheque é abstrato ou é causal? É abstrato. O cheque é um título de crédito abstrato, ou seja, não está relacionado a um negócio jurídico específico. Isso é muito claro. Paguei a gasolina em cheque. Paguei o meu funcionário aqui em cheque. Paguei o marceneiro lá em casa em cheque. Paguei uma compra que eu fiz com cheque. Não está vinculado a um contrato específico. Portanto, é um título de crédito abstrato, resultante de uma declaração unilateral de vontade. E notem, o cheque é uma ordem de pagamento. Vai guardando os conceitos, pode ser que isso seja cobrado na sua prova. A nota promissória é uma promessa de pagamento. A duplicata é uma ordem de pagamento emitida pelo credor, que tem que ser aceita pelo devedor. E o cheque é uma ordem de pagamento também. Só que é uma ordem de pagamento emitida pelo próprio devedor, portanto, dispensa o aceite. Dispensa o aceite. Uma ordem de pagamento. E um ponto muito importante. Aqui, quem só tem conhecimento prático, roda. É uma ordem de pagamento à vista. Você sabia que o cheque é uma ordem de pagamento à vista? E que, portanto, à luz da lei, nós não poderíamos passar cheques pós-datados. Ou, como a maioria diz, né, pré-datado. Não sei por que pré-datado. Você coloca uma data futura. Mas isso é porque você colocou antes. Tá, mas você colocando uma data futura.
Se é pré, se é pós-datado, indiferente. A lei diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, essa prática não tem guarida legal. Não tem guarida legal. Ordem de pagamento à vista. Perdão. 3 são os sujeitos relacionados com o cheque. Aquele que emitiu, o emitente, o banco, que é o chamado, que é o sacado, né? Na verdade, entenda o seguinte, quando eu passo um cheque, eu estou fazendo uma ordem de pagamento ao banco, com o qual eu estou vinculado, onde eu tenho ali minha conta, que te pague. Então, por isso que é uma ordem de pagamento. Você vai chegar lá com o cheque no banco e ele vai ver que eu mandei te pagar. Então, eu, emitente, o banco é o sacado, você que é a pessoa que, para quem estou pagando, é o beneficiário. Mas, repito, cheque é ordem de pagamento à vista. E isso nós encontramos na lei de cheques. Na lei de cheques, artigo 32, nós veremos lá. Ó, o cheque é pagável à vista. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. A lei está dizendo que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, quando você coloca lá, bom para, assim, para efeitos legais, não tem nada escrito ali. Não tem nada escrito ali. É por isso que, se você pegar esse cheque que eu te paguei, que eu te passei bom para tal data, e for lá e depositar, o banco pode te pagar. O banco está autorizado a te pagar e o banco não poderá ser responsabilizado. Por quê? Porque é uma ordem de pagamento à vista. E à luz da lei, para o banco não tem nada escrito ali. Você apresentou, então tome. Ah, professor, mas calma lá, né? Isso aqui é uma prática muito comum. E agora você me deixou aqui com medo. Poxa, eu passo cheque pré-datado, então quer dizer que se o indivíduo quiser ir lá e pagar, paga, ponto? Fica tranquilo. Fica tranquilo porque... Perdão. Essa prática de emissão de cheques pré- ou pós-datados, como quiser, se tornou tão popular, que muito embora não tenha guarida legal, a jurisprudência providenciou, né, uma pacificação de entendimento acerca dessa prática costumeira. A lei está me dizendo, o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Parágrafo. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Só que o STJ, súmula 370, porque a prática de emissão de cheques pré-datados é muito comum, e eu não poderia simplesmente fechar os olhos para isso, o STJ já pacificou o entendimento que, muito embora o cheque seja ordem de pagamento à vista, se ele for depositado antes do prazo, enseja dano moral. Configura dano moral. É o que a gente vai chamar de norma consuetudinária. A lei não diz nada. Pelo contrário, a lei diz que é ordem de pagamento à vista e qualquer outra informação é como se não tivesse escrito. Então o indivíduo pode ir lá e pagar, depositar e o banco paga. O banco não poderá ser respondido, mas você que depositou antes da hora, o STJ já disse, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Caracteriza dano moral a apresentação de cheque pré-datado. Ok? Algumas espécies de cheques. Espécie de cheque, vez ou outra, cai. Mais popular espécie de cheque de todas é o cheque cruzado. O que é um cheque cruzado, né? É aquele que a gente faz aquele risquinho, né? Faz lá os dois riscos na diagonais. Cheque cruzado. O
que isso muda? Você emite lá um cheque. O que isso muda na prática, hein? Perfeitamente. A grande consequência de se cruzar o cheque é que ele vai ter que ser necessariamente depositado. Né? Ele vai ser pago em conta corrente. Então eu emiti uma ordem de pagamento para o banco, para o meu banco, te pagar um valor X. Se eu cruzar, ele não vai te pagar em dinheiro. Ele vai te pagar em conta, né? Vai depositar na conta. Okay? Então, um cheque cruzado recebe na frente, a lei vai dizer o anverso. Cuidado com isso, né? Porque às vezes o pessoal cai nas pegadinhas boba. O cruzamento no anverso. Que anverso a gente coloca na frente. É a mesma coisa, né, pessoal? Recebe na frente, só que a lei diz anverso, provavelmente vai cair anverso na sua prova, 2 traços paralelos e transversais. O cruzamento do cheque faz com que ele só possa ser pago a um banco. Então, o meu banco não pode pagar para você. Tem que pagar para um banco. Para tanto, deverá fazer depositando em conta. Depositando na sua conta. Existem 2 espécies de cruzamento, né? O cheque pode ser cruzado em branco ou cruzado em preto. Cheque cruzado em branco é aquele que eu passo lá as 2 linhas paralelas na diagonal e não escrevo nada no meio. Então ele tem que ser pago a um banco, ou seja, quando você for lá depositar o cheque, né, resgatar o cheque, não pode ser pago em dinheiro, vai ter que ser depositado na sua conta. E como eu cruzei em branco, pode ser depositado em qualquer banco. Em conta ligada a qualquer banco. O cheque cruzado em preto é aquele que, entre as 2 linhas, eu escrevo para qual banco esse cheque tem que ser pago. Na conta corrente tem que estar vinculado àquele banco que eu escrevi ali, né? Ok? Há cruzamento em branco quando não se indica em que banco deve ser depositado, e em preto, quando entre os traços é feita a indicação do banco em que se deve depositar. A segunda espécie de cheque, essa aqui se tornou muito incomum, mas está lá na lei ainda, porque é a lei antiga, que é o chamado cheque para ser levado em conta. Por que ele se tornou inútil? Porque o cruzamento já atinge o mesmo efeito. O cheque cruzado vai atingir o mesmo efeito do cheque para ser levado em conta. Né? Essa espécie aqui, ela acontece quando o emitente proíbe o pagamento do título em dinheiro. Eu fiz o inverso. No cruzamento eu disse que só pode pagar para um banco, né? Depositando em conta. E quando eu faço um cheque para ser levado em conta, eu estou proibindo que se pague em dinheiro. O efeito vai ser o mesmo, por isso aqui caiu em desuso. Mas ainda está na lei de cheque, artigo 46. E aí nós temos 2 cheques que também, de certa forma, se equivalem, né? Que é o cheque administrativo e o cheque visado. O cheque administrativo é o emitido pelo próprio banco. Eu vou te passar um cheque. Aí você vai falar assim, não, você tem cara de que não vai pagar, eu quero que o seu banco, Stanley, emita o cheque. Por quê que eu quero que o seu banco emita o cheque? Porque assim eu vou ter certeza de que tem fundos, né? Então é uma questão de proteção. Né? O cheque administrativo é aquele emitido pelo próprio banco. Né? Necessariamente ele vai ser nominal. É usado em casos que se quer ter certeza de que tem fundos. O cheque visado equivale. Na verdade, o cheque visado é aquele que eu, Stanley, vou emitir, né? Só que eu faço o pedido para o banco, para o meu banco, que declare no verso a existência de fundos. Né? E o banco vai reservar aquele valor
para o pagamento desse cheque. Então, de certa forma, né, acaba equivalendo essas duas espécies. O administrativo é emitido pelo próprio banco. O cheque visado, eu próprio, né, devedor, emito, mas peço o banco, faço o requerimento do banco para dizer que tem fundo e reservar fundos. Okay? Nós temos duas espécies de prazos relacionados a cheque. Prazo para apresentação e prazo de prescrição. Cuidado, não se confundem. Tá? Eu não posso confundir prazo para a apresentação de cheque com prazo de prescrição. O legislador vai dizer que o prazo para a apresentação do cheque na mesma praça é de 30 dias. E o prazo para a apresentação do cheque em praças distintas é de 60 dias. Tá? Eu não posso confundir prazo de apresentação com prazo de prescrição. Não são as mesmas coisas. Não é prazo prescricional. Se eu não apresentar o cheque em 30 dias na mesma praça, se eu não apresentar o cheque em 60 dias na mesma praça, eu posso executar o cheque ainda, porque ele não prescreveu. Cuidado com esse detalhe. Eu posso executar o cheque mesmo que eu não tenha apresentado no prazo de 30 ou de 60 dias. Então, qual que é a consequência? Grandes coisas, não faz diferença nenhuma. Eu quero saber se eu tenho como executar ou não. Se eu não observei esse prazo, eu tenho como executar. Qual a diferença que faz para a minha vida? Faz. Se eu não apresentar o cheque nesse prazo, eu ainda posso executar. Mas aí eu perco o direito de regredir contra endossantes e contra os seus avalistas. Então, se eu receber esse cheque por endosso, por exemplo, se eu não respeitar o prazo de apresentação, eu continuo com a possibilidade de executar o emitente, mas eu não posso executar, né? Eu não posso regredir contra os endossantes. Você sabe que o cheque ele pode ser sustado. O legislador nos apresenta duas formas de sustação. Uma que eu só posso fazer antes de estourado o prazo da apresentação, outro que eu só posso fazer depois, né? Artigo 35, veja lá, ó. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo. Primeira forma de sustação, por revogação. Mercê de contraordem, então, vou revogar, informando ali as razões porque eu estou revogando, mercê de contraordem, dada por aviso epistolar, né, ou por carta, notificação, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. A revogação ou contraordem só produz efeitos depois de expirado o prazo de apresentação. Então, eu só posso fazer essa revogação depois que expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo da prescrição. Ok? Então, estourou o prazo da apresentação e o beneficiário não apresentou. Então, eu, emitente, posso lá e sustar por revogação. Posso lá e sustar por revogação. A outra forma de sustação, que eu posso fazer mesmo antes de passar do prazo de apresentação, é a por oposição. Veja lá, ó, mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado por escrito oposição, fundada em relevante razão de direito. Né? O legislador está dizendo que eu só posso sustar justificando o motivo. Só que não cabe ao sacado, ou seja, não cabe ao banco julgar o meu pedido. Então, fica quase que letra morta, né? O legislador está dizendo que para eu sustar, eu tenho que justificar. Só que ao banco não compete julgar se o meu motivo é relevante ou não. Por isso é abusiva a prática dos bancos que exigem, por exemplo, um boletim de ocorrência
para poder fazer a sustação. Aí eu vou ter que abrir a lei, artigo 36, parágrafo 2º, e falar assim, ó, não cabe a você, banco, julgar se o motivo pelo qual eu estou sustando é relevante ou não. Eu tenho que dar um motivo. Ok? Beleza. Cheque não foi pago, ou seja, voltou sem fundos. Posso executar o cheque? Posso. Qual é o prazo prescricional para execução do cheque? 6 meses. Artigo 59, prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo, a apresentação, né, contados da apresentação, então, cuidado, né? Não é 6 meses da emissão, prescreve em 6 meses, contados da apresentação, do prazo para a apresentação, a ação que o artigo 47 dessa lei assegura ao portador. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 meses, contados os dias em que o obrigado pagou o cheque ou o dia em que foi demandado. Né? Então, se, por exemplo, veio sem fundo, eu me voltei contra o endossante. Né? Aí o endossante teve que pagar. Ele tem 6 meses para regredir contra os co-obrigados. Quais são as formas de cobrar o pagamento de um cheque? Naturalmente, se está dentro do prazo prescricional, 6 meses. Aí o legislador me diz que se já estourou o prazo de execução de 6 meses e ainda não deu 2 anos, eu posso propor uma ação de conhecimento. Tá? Lembra que eu disse que no processo civil tem o processo de conhecimento e o processo de execução? O processo de execução é muito mais célere, eu furo a fila. Se eu observar o prazo de 6 meses, eu vou na execução. Se eu perdi o prazo de 6 meses, a própria lei do cheque admite que eu ajuize uma ação de enriquecimento ou locupletamento indevido, está lá no artigo 61, e o prazo para a consumação da prescrição, nesse caso, é de 2 anos. Só que, propondo essa demanda, eu vou para o procedimento comum. Para o procedimento comum, que é aquele que tem petição inicial, tem audiência de conciliação, contestação, impugnação à contestação, saneamento, providência preliminar, audiência, sentença, muito mais moroso. O Código de Processo Civil possibilita também a propositura de uma ação monitória, que é um procedimento especial. Normalmente, só um pouquinho, procedimento especial. Vou ser bem sincero com vocês aqui. Tá? Normalmente, se eu perdi o prazo para executar, eu não vou nessa aqui do meio, não. Vou na monitória. Por quê? Porque é um procedimento especial, é um procedimento mais célere. Né? E tem, inclusive, possibilidade de eliminar aqui nesse contexto. Perfeito? Era o que nós tínhamos para falar sobre cheque. 3 questõezinhas para nós encerrarmos o assunto dos títulos de crédito. Portanto, veja lá uma questão da CESP de 2016. Julgue o item que se segue relativos a contratos, atos unilaterais e de crédito, títulos de crédito e responsabilidade civil. Situação hipotética. Carlos assinou nota promissória a título de pagamento de veículo automotor adquirido de Pedro. Então, emitiu uma nota promissória, né, como promessa de pagamento por conta da aquisição de um carro. Assertiva. Nessa situação, caso faltem ao título requisitos legais de emissão, o negócio carecerá de validade. Certo ou errado? Errado. Lembre-se, o título e o contrato são autônomos. O que a assertiva está dizendo aqui é que se a nota promissória foi emitida de forma inadequada, sem respeitar aqueles requisitos que nós vimos, o contrato de compra e venda do veículo seria inválido. Não, de forma alguma. Eles são autônomos. Com base na legislação reguladora dos títulos de crédito, julgue o item a seguir.
o aceite nas duplicatas é obrigação do devedor, ressalvadas as hipóteses de recusa elencadas na lei. Perfeito. A duplicata, quem emite é o credor, remete para ser aceita. O devedor tem a obrigação de aceitar. Mas o legislador traz algumas hipóteses em que a recusa é admitida. E, para fechar, uma questão adaptada, né, da CESP, na hipótese de um cheque ser apresentado ao sacado fora do prazo legal de apresentação, ainda é cabível ação executiva. Veja, na hipótese de um cheque ser apresentado fora do prazo legal de apresentação, ainda é cabível ação executiva contra os endossantes e seus avalistas, dentro do prazo prescricional, desde que haja protesto, contra os endossantes e seus avalistas, independentemente de protesto, desde que observado o prazo prescricional. E aí? Os dois estão errados. Porque eu falei isso, professor, qual que é a diferença daquele prazo de 30 e 60 dias para apresentação, sendo que eu posso executar da mesma forma? Se eu não apresentar naquele tempo, eu posso executar, só que eu só posso executar o emitente. Não posso executar os endossantes e os avalistas dos endossantes, não posso. Vou ter que executar o emitente e o avalista dele. Então as duas ali estão erradas. O emitente e seus avalistas, desde que observado o prazo prescricional de 6 meses para o seu ajuizamento, contados do término do prazo de apresentação. Letra D, o emitente e seus avalistas, desde que observado o prazo prescricional de 2 anos para o seu ajuizamento, contados do término do prazo de execução. Qual das duas? Letra C. Letra C, porque eu estou falando da ação de execução. Perdi o prazo de apresentação, não posso me voltar mais contra os endossantes. Mas eu posso me voltar contra o emitente. Em ação de execução, desde que eu faça no prazo de 6 meses. Se eu perder, de fato, tem uma ação aqui de 2 anos. Mas é a ação de enriquecimento ilícito, né? De enriquecimento indevido. Ok? Beleza. Era o que nós tínhamos para tratar sobre os títulos de crédito. Tá? Trabalhamos de uma forma objetiva, de uma forma superficial, por conta do concurso para o qual você está se preparando. Tem muito mais detalhes ainda, só que a matéria é muito densa. Não faria sentido ser cobrado de forma tão profunda num concurso como o que você está se preparando. Perfeito? E dessa forma, nós ficamos por aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe na hora de realizar a prova e que alcancem a tão sonhada apresentação. Grande abraço. Tchau, tchau. Clique lá.